Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como esboçar o gráfico dessa função racional aqui, tá? Esse aqui é o exercício 14 lá da sessão alguma coisa, né? Esboçar o gráfico dessa função racional. Então a gente pode começar vendo o domínio dessa função, né? Então quem é que é o domínio dessa função f de x? Bom, eu não posso ter divisão por zero aqui, né? Então eu vou ter divisão por zero quando x for igual a 1. Então, o domínio aqui vai ser de menos infinito até 1, aberto, né? União de 1 até mais infinito, tá? Esse é o domínio, né? Agora, a gente pode ver se essa coisa aqui tem simetrias. Né? Então, se eu trocar x por menos x, tá? Não vai satisfazer nenhuma dessas propriedades, né? F de menos x vai ser diferente de f de x, então não é par. Tá? E f de menos x também não vai ser menos f de x. E aí não é ímpar. Tá? Então, na verdade, a gente não tem nenhuma simetria aqui nessa função racional. Tá? O que mais que a gente pode ver? A gente pode ver os cortes com os eixos, né? Tá? Então, com o eixo x, né? Eu vou ter corte com o eixo x quando essa coisa é igual a zero, né? Então, x ao quadrado, 1 menos x ao cubo é igual a zero. E isso daqui vai acontecer só se o meu x for igual a zero. Né? Então, em x igual a zero, tem o corte com o eixo x, né? E no eixo y, tá? Isso é f de zero e, se eu tiver f de zero, né? Colocar x igual a zero, que vai dar zero. Tá? Então, essa função racional corta, né, bem na origem, né? Esse ponto que coincidiu para o eixo x e para o eixo y. Tá? Agora a gente pode ver as assíntotas. Tá? Essa função ela não vai ser periódica, né? Então as assíntotas horizontais. Tá? Isso daqui é o limite quando x tende a mais infinito dessa função. Então, isso daqui, né? Quando x tende a mais infinito, esse limite vai ser um limite da forma infinito sobre menos infinito, né? Então, infinito sobre infinito, eu posso aplicar L'Hopital, tá? Ou também, né, lembrando que isso daqui é um limite de uma função racional, então eu posso pegar só o termo de maior grau, né? Então, não vou aplicar L'Hopital aqui. Então, pegando o termo de maior grau, isso é x ao cubo sobre x ao quadrado sobre menos x ao cubo. E isso daqui é a mesma coisa que menos 1 sobre x, né? Então, quando x tende a mais infinito, isso daqui vai para zero, tá? E a mesma coisa quando x tende a menos infinito. Tá? Isso daqui vai para zero. Então, né, y igual a zero é uma assíntota horizontal, né? Ou seja, o eixo x, né, y igual a zero é o eixo x, vai ser uma assíntota horizontal do gráfico. E assíntotas verticais, tá? Isso é quando a função vai para mais ou menos infinito em um ponto, né? E isso vai acontecer nos pontos que anulam o denominador aqui. E esse ponto vai ser 1, né? Então, o limite quando x tende a 1 pela esquerda, né, dessa função aqui. Então, vamos ver, o limite quando x tende pela esquerda, então 0,9. Então, aqui embaixo vai ser positivo, aqui também. Então, isso daqui é mais infinito. E o limite quando x tende a 1 pela direita, né, dessa função. Então, 1,1, aqui embaixo vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Então, isso daqui é menos infinito, tá? Então, o que isso me diz, né, se eu pensar no gráfico dessa função, é que aqui em x igual a 1, eu vou ter essa assíntota vertical, e aí quando x tende a 1 pela esquerda, né, aqui a função está indo lá para mais infinito, e quando x tende a 1 pela direita, a função está indo lá para menos infinito. Né? Então, eu vou ter esse comportamento aqui. Agora a gente vai analisar crescimento, decrescimento, né, e concavidade. Então, a gente vai precisar das derivadas. Então, f' de x, né, a derivada vai ser regrinha do quociente, derivada da função de cima, 2x, vezes a função de baixo,
menos derivada da função de baixo, é menos 3x², vezes a função de cima sobre a função de baixo ao quadrado. Né? Então, isso daqui vai ser 2x menos 2x² mais 3x², né? Sobre 1 menos x² ao quadrado. Então, isso daqui vai ser, né, 3 menos 2 e mais 2x, tudo isso dividido por 1 menos x² ao quadrado. Tá? Então, eu posso colocar um x em evidência, né, para ficar mais fácil analisar o sinal. Então, x³ mais 2 sobre 1 menos x²ao quadrado. Tá? E agora a derivada segunda, então é a derivada disso daqui, né? Então, derivada da função de cima, isso é 4x³ mais 2, vezes a função de baixo, menos derivada da função de baixo, derivada aqui, então regrinha da cadeia, né? Isso vai ser 2, 1 menos x², vezes menos 3x² e vezes a função de cima. Tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado, tá? Então, a derivada da função de cima vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo vezes a de cima sobre a de baixo ao quadrado. Tá? Então, agora simplificando essa coisa, aqui eu vou cancelar um desses carinhas aqui, tá? Então, aqui vai ficar 3. Então, eu tenho, né, 4x ao cubo mais 2 vezes 1 menos x ao cubo. Aqui eu vou ter menos 2 com menos 3, então mais 6x² vezes x² mais 2x. Tudo isso dividido por 1 menos x ao cubo. Tá? Então, isso daqui é igual, né? Aqui fazendo essa multiplicação, eu tenho 4x ao cubo menos 4x na 6, mais 2 menos 2x ao cubo. E aqui eu tenho mais 6x na 6 e mais 12x ao cubo. Tá? Tudo isso dividido por 1 menos x ao cubo. Então, isso daqui vai ficar, vamos ver, menos 4x na 6 mais 6. Então, isso é 2x na 6. Aqui, 12 menos 2, isso é 10. Mais 4, isso é 14x ao cubo, né? E mais 2, tudo isso dividido por 1 menos x ao cubo, tá? Então, agora, analisando o sinal, né? Então, deixa eu copiar aqui a minha derivada. Então, f' de x, isso é igual a isso daqui. Então, para analisar o sinal, tá? Analisar o sinal de x, aqui x ao cubo mais 2, e aqui o sinal de 1 menos x ao cubo ao quadrado. Tá? Então, o sinal de x é fácil, né? Uma reta crescente aqui. Então, aqui ela vai ser, o sinal vai ser negativo, e aqui ele vai ser positivo. Agora aqui, x ao cubo mais 2. X ao cubo mais 2 é o gráfico de x ao cubo deslocado 2 unidades para cima. Né? Então, vai ser mais ou menos isso. Então, aqui ele vai ser negativo e aqui ele vai ser positivo. Né? E esse ponto aqui vai ser a raiz, que é então, né, onde x ao cubo é igual a menos 2, e aí x ao cubo é menos raiz cúbica de 2. Então, menos raiz cúbica de 2. Aqui vai ser positivo. E lá do outro lado vai ser negativo. Tá? E essa coisa aqui, tá? Como eu tenho isso elevado ao quadrado, isso sempre vai ser positivo. Agora, fazendo o produto de tudo isso,
né? Eu tenho aqui o ponto x igual a 0 e aqui esse ponto menos raiz cúbica de 2. Então, aqui eu tenho menos com mais, isso vai dar menos. E no resto, aqui vai dar mais, né? E aqui menos com mais também vai dar mais. Ah, então aqui eu tenho, né, que f de x é crescente em menos infinito até menos raiz cúbica de 2 e de 0 até mais infinito. E f de x é decrescente em menos raiz cúbica de 2 até 0. Tá? Então, além disso, né, a gente tem os pontos críticos. Então, em x igual a esse valor aqui, aqui eu tenho, né, retas crescentes desse lado e aqui desse lado retas decrescentes. Então, eu vou ter um máximo relativo aqui. E em x igual a 0, eu tenho retas decrescentes e depois retas crescentes, né, por causa do sinal. Então, eu vou ter um valor de mínimo relativo nesse ponto. Tá? Então, esses dois carinhas aqui são pontos críticos e x igual a 1 também é ponto crítico. Tá? Por que é ponto crítico? Bom, porque em x igual a 1 a derivada aqui ela não existe. Né? Então, a gente viu que os pontos críticos são os pontos onde a derivada é igual a 0, que são esses dois carinhas aqui, mais os pontos onde a derivada não existe, que é esse carinha aqui. E nesse ponto aqui, bom, x igual a 1 ele vai estar aqui, né? Então, aqui, na verdade, em x igual a 1 a gente já viu que a gente vai ter aquela assíntota vertical. Né? E que é isso daqui, e aí as retas tangentes aqui, todas elas estão indo para mais infinito, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, se eu não tivesse essa assíntota vertical, tá? Eu teria essa coisa aqui, ou melhor, eu teria esse comportamento aqui, né? Uma reta tangente vertical. Tá? Mas, como eu já sei que tem uma assíntota, então vai ser aquilo lá. Então, esse é o sinal da derivada primeira. Então, agora a gente vai ver a derivada segunda, que é essa coisinha maravilhosa aqui. Então, para derivada segunda, como é que eu vou analisar o sinal disso daqui? Bom, o meu numerador aqui, ele é 2x na 6 mais 14x ao cubo mais 2, tá? Então, se eu fizer uma substituição, u igual a x ao cubo, eu tenho 2u ao quadrado, né? Mais 14u e mais 2. Né? Isso daqui é uma equaçãozinha de segundo grau, então eu posso resolver utilizando Bhaskara. Né? Então, menos b, então menos 14 mais ou menos raiz de b ao quadrado, né? 14 ao quadrado, menos 4 vezes 2 sobre 2a. Tá? Então, isso daqui é menos 14 mais ou menos raiz de 14 ao quadrado, isso é 196, menos 16, então isso vai ser 180 dividido por 4. Então aqui a gente tem, né, as duas raízes, menos 14. Raiz de 180 eu coloquei aqui no computador, e isso é aproximadamente igual a 13,4 ou 13,2, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter essa aqui é a primeira raiz e a segunda raiz é menos 14 e menos esse valor. Tá? Então, isso daqui é aproximadamente igual a menos 1/4, né? E isso daqui vai ser aproximadamente igual a menos 7, tá? Bem aproximado. Então, agora, esses são os valores de u, né? Que satisfazem essa equação aqui. E aí, se eu for olhar o sinal, então eu tenho aqui menos 1/4 e menos 7. Como esse carinha aqui é positivo, eu vou ter isso daqui, tá? Então, aqui eu tenho o U, né? E f de U é isso daqui. Então, o sinal vai ser negativo aqui entre as raízes e positivo fora delas, tá? Só que agora eu tenho que voltar para x, né? Então, voltando para x,
eu tenho que x vai ser raiz cúbica de u. Tá? Então, como é que vão ficar as raízes dessa coisa aqui? Né? Vai ser x1 igual a raiz cúbica da primeira raiz disso daqui, que é aqui é aproximadamente igual. Na verdade, eu vou chamar essa raiz aqui de alfa 1 e essa raiz aqui de alfa 2, né? Na verdade, o valor exato dela, tá? Então aqui eu vou ter uma raiz alfa 1 e a raiz alfa 2, e aí a aproximação de alfa 1 é menos 1/4 e a aproximação de alfa 2 é menos 7. Então aqui eu vou ter, né, a primeira raiz, a raiz cúbica de alfa 1, e a segunda raiz é a raiz cúbica de alfa 2. Então essa raiz aqui, raiz cúbica de uma coisa que é próxima de 7, isso daqui vai ser próximo de menos 2, né? Que é negativo. E essa coisa aqui, raiz cúbica dessa coisa aqui, isso vai ser aproximadamente igual a menos 0,5. Tá? Só valores aproximados para a gente ter uma ideia de como é que é o sinal. E notem, né, que o sinal de x ele vai ser raiz cúbica de u, só que a raiz cúbica ela não troca de sinal, né? A raiz cúbica de um número positivo vai ser positivo e a raiz cúbica de um número negativo vai ser negativo. Então, o sinal dessa coisa aqui, 2x na 6 mais 14x ao cubo mais 2, eu vou ter as duas raízes, então aqui eu tenho alfa 2, ou x2, e aqui eu tenho x1, e aí o sinal vai ser parecido com esse, né? Vai ser negativo entre essas raízes e positivo fora delas. Esse vai ser o sinal dessa função aqui. Agora, continuando, né, o sinal dessa coisa aqui, 1 menos x ao cubo. Tá? 1 menos x ao cubo, como é que é o gráfico disso daqui? Bom, né? Eu tenho aqui x ao cubo, menos x ao cubo é isso daqui. E quando eu somar 1, vai ficar isso daqui, né? Então, o sinal, né, disso daqui vai ser positivo, vai ser negativo aqui e positivo aqui. E esse ponto aqui, né, onde troca de sinal, é justamente quando 1 menos x ao cubo é igual a 0 ou x igual a 1. Tá? Então, aqui é x igual a 1. Então, onde é que está x igual a 1? Ele está aqui, né? Esse carinha aqui é aproximadamente igual a menos 0,5. Esse daqui é menos 2. Então, x igual a 1 está aqui. E aí o sinal, né? Então, aqui é positivo. E aqui vai ser negativo, né? De acordo com isso daqui. Então, o sinal da derivada segunda, né? Eu vou ter aqui esse ponto, que é x2. Eu tenho aqui esse ponto, que é x1. E eu tenho aqui o meu ponto 1. Então, aqui mais com menos é menos. Aqui também vai dar menos. E no resto vai ser positivo. Tá? Então, esse daqui é o sinal da minha derivada segunda. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que f de x é côncava para cima em menos infinito até x2 e de x1 até 1. E f de x é côncava para baixo em entre x2 e x1 e de 1 até mais infinito. Tá? Então, esse é o sinal da derivada segunda e essa é a conclusão que a gente tira. Então, agora vamos tentar esboçar o gráfico dessa função. Então, a primeira coisa que a gente tem é aquela assíntota vertical, né, em x igual a 1. Então, aqui eu sei que a função está indo para mais infinito e aqui ela está indo para menos infinito. Eu sei também que y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Eu sei que ela passa na origem, né, que são esses cortes com os eixos. Então, eu sei que ela passa por esse ponto aqui.
E eu sei, então, que o eixo x é uma assíntota horizontal, né? Então, quando x tende a mais infinito, a função vai se aproximar desse eixo. Quando x tende a menos infinito, também. Então, daqui era isso que a gente tira, né? Agora aqui, né? Crescimento e decrescimento. Então, antes disso, eu vou olhar para esses pontos aqui. Então, para x igual a menos raiz cúbica de 2, eu tenho um máximo relativo. Então, menos raiz cúbica de 2, isso vai ser mais ou menos aqui. Né? Vai ser um número um pouquinho menor do que menos 1. Então, eu vou ter um máximo relativo e eu posso calcular quanto vai ser esse máximo. Né? A minha função é x ao quadrado sobre 1 menos x ao cubo. Então, f de menos raiz cúbica de 2, isso é, menos raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre 1 menos raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, isso daqui vai ser a raiz cúbica de 4 sobre, e aqui eu vou ter 1 mais 2, então, raiz cúbica de 4 sobre 3. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 4 sobre 3. E esse ponto aqui vai ser um ponto de máximo, né? Então, eu vou ter algo assim aqui nesse ponto. Tá? Que mais? X igual a zero é um ponto de mínimo relativo. Tá? Então, como eu sei que a função já passa por aqui, aqui eu vou ter algo assim. Tá? Um ponto de mínimo relativo. Em x igual a 1 eu tenho aquela assíntota. F de x é crescente nesse intervalo aqui. E de 0 a mais infinito. Então, aqui, né, a função é crescente. Aqui ela vai ser decrescente e de 0 a mais infinito ela vai ser crescente. Que mais que eu sei agora em relação à concavidade, tá? Então eu sei que ela vai ser côncava para cima de menos infinito a x2, né? Então x2 ele vai estar mais ou menos por aqui. Então aqui ela vai ser côncava para cima, tá? E depois de x2 até x1, tá? x1 vai estar mais ou menos por aqui. Ela vai ser côncava para baixo. Então, como eu sei, né, que a função ela tem que tender a zero aqui, então aqui, né, ela vai ser crescente e aqui côncava para cima até o x2. E depois desse ponto, até esse ponto aqui, ela vai ser côncava para baixo. Então, a gente vai ter alguma coisa assim. E aí aqui, então, né, decrescente aqui e côncava para baixo até esse ponto. E depois continua decrescente, mas côncava para cima. Tá? Então, a gente tem mais ou menos isso. Aqui, então, vamos ver se tem mais alguma troca de concavidade. Aqui de x1 até 1, ela vai ser côncava para cima. E depois disso, ela é côncava para baixo. Então, né, de x1 até 1, ela vai ser côncava para cima. Tá? Então, aqui vai ser só juntar. Né? E depois, de 1 até mais infinito, ela é côncava para baixo. E como eu sei que x igual a zero é uma assíntota, então eu vou ter algo assim. Tá? Então, esse daqui é um esboço do gráfico dessa função. Tá? Eu coloquei todos os elementos aqui. Vamos ver se isso faz sentido. Então, pulando aqui para o GeoGebra. Tá? Se eu colocar aqui x ao quadrado dividido por 1 menos x ao dividido por 1 menos x ao cubo, a gente tem isso daí, que foi mais ou menos o que a gente encontrou, né? Então, aqui está o gráfico dessa função, e o que a gente encontrou é isso daqui. Tá? Então, bem próximo do gráfico certinho dessa função.